Olá pessoal, muito bom dia! Feliz dia de São João para vocês, mas aqui na TV Alba a programação não para, mesmo em tempos de isolamento social, a gente continua, trazendo toda a nossa programação, nosso conteúdo para vocês que nos acompanham. Queria primeiro informar, que essa live ficará aqui disponível. Nós vamos falar hoje sobre a importância da gestão, do controle das finanças nos escritórios de advocacia. E eu vou receber hoje aqui o doutor Gustavo de Frois, ele que é presidente da Comissão de Direito Empresarial, A gente já está aqui com a OAB conectada, para a gente começar esse bate-papo, especial, convidando todos os seguidores a replicarem essa live e participarem com a gente, interagindo, mandando sua pergunta. Olá, doutor Gustavo, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Milena. Muito obrigado. Está me ouvindo bem, não? Tô te ouvindo ótimo. Maravilha. Funcionando plenamente bem. Informar o pessoal que está chegando agora que todas as quartas-feiras a gente tem aqui esse conteúdo especial desde o início do nosso isolamento, trazendo o OAB na TV em versão live, recebendo aí diversos convidados, presidentes de comissões, com o objetivo de estar aproximando a OAB Seccional Bahia, não só dos advogados, mas do público de forma geral. E, doutor Gustavo, eu abri aqui o programa falando sobre essa importância do gerenciamento, do controle financeiro nos escritórios. E aí já queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre essa questão, essa preocupação que a gente tem que ter, independente de tempos de pandemia ou não, Bom dia, Milena. Primeiro, agradecer pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui hoje, falando em nome da OAB, parabenizar a toda a gestão da OAB, parabenizar a TV Alba justamente por esse canal de comunicação que existe, a preocupação em divulgar aos advogados e a toda a comunidade sobre os projetos que a OAB está desenvolvendo, da preocupação da OAB perante não só os advogados, mas com toda a sociedade. Parabenizar a Fabrício e a toda a gestão pela gestão ágil diante da situação do coronavírus, que montou um comitê de crise, e a preocupação de manter os advogados como um todo sempre informados. A OAB da Bahia sempre se destacando no cenário nacional como uma seccional preocupada em realização de eventos, de divulgação de notícias, e parabenizar todo mundo dessa gestão. A gente teve no dia 19 já um evento promovido pela OAB Jovem falando sobre o regime transitório emergencial, que foi uma lei que saiu, acho que não tem nem um mês que essa lei saiu e já foi promovido o evento. A OAB Jovem desempenhou no mês passado, logo no início da pandemia, um congresso online que deveria ser local e tomou proporções de tamanho nacional. Então, assim, parabenizar a todos da gestão da OAB pelo excelente trabalho que tem desenvolvido e a este canal por proporcionar essa comunicação entre os advogados e divulgação de todo o trabalho que está sendo realizado, a preocupação não só com os advogados, mas com todos. E aqui, o que eu acho interessante do nosso tema, que a gente vai falar sobre finanças, é que a preocupação não é tão somente com os assuntos jurídicos que permeia a nossa profissão, mas sim com os advogados como um todo, preocupados com a questão da finança, gestão de pessoas. Semana passada, se eu não me engano, foi falado sobre jurimetria, com a doutora Fernanda, que estava aqui logo quando começou a live, ela subiu e deu um bom dia. Bom dia, Fernanda. Que é um tema super novo e que traz muitas dúvidas para os advogados, principalmente porque essa questão de jurimetria não é tratada nas faculdades. Então, é um tema extremamente novo. Então, parabéns à TV Alba por trazer esses temas e criar este canal de comunicação e difusão do conhecimento, que é muito importante para todos nós advogados. Com relação ao tema das finanças... Quais são esses cuidados que a gente tem que ter para manter esses escritórios com funcionamento bom, mesmo durante a pandemia ou não? A gente sabe que temos muitos erros que são comuns. Queria que você falasse um pouco assim, sobre essas questões de forma geral. Milena, então, como muito bem pontuado por você logo no início, a questão da gestão financeira do escritório de advocacia, ele não é um tema que deve ser tratado somente nesse período de pandemia. É uma preocupação que deve ser contínua, recorrente dos escritórios, e digo mais, diária, é uma preocupação diária dos escritórios de advocacia.
Aqueles escritórios que tiveram uma preocupação, sempre tiveram uma preocupação na gestão financeira do seu caixa, do caixa do escritório, pode ter certeza que neste período de pandemia está passando de uma maneira muito mais tranquila. E esse momento de pandemia só veio ressaltar da importância que é ter um controle e uma gestão financeira do caixa. Então, assim, se eu fosse dar uma dica, uma importância inicial para quem não faz isso ainda, é fazer uma gestão financeira, primeiro, dividindo o que são as despesas dos sócios com as despesas do escritório. Esse é o erro comum? Não acredite, é um erro extremamente comum, não só com os advogados, mas principalmente com os advogados, porque somos profissionais autônomos. Então, acaba que todo mundo começa, geralmente, a prestar um serviço como pessoa física, depois constitui uma sociedade, ou então uma sociedade unipessoal, não faz uma distinção financeira, faz uma distinção apenas jurídica e continua, com o passar dos anos, as coisas acontecendo dessa maneira. Então, os honorários que recebe através de um alvará, em vez de colocar numa conta bancária da pessoa jurídica, coloca na pessoa física, paga um cartão de crédito, paga um outro boleto, e quando vê, não há uma gestão efetivamente, uma separação dessas despesas, o que é um grande problema, por conta que, se você não sabe fazer sua gestão, se você não faz inicialmente essa divisão, você não vai saber qual é a sua lucratividade, quanto seu escritório faturou ao ano. E aqui a gente vai entrar até nosso tema falando sobre o Banco do Nordeste e as linhas de financiamento. Esse momento é muito interessante porque todas as linhas de crédito estão sendo disponibilizadas pelo governo federal, pelo governo estadual e até em algumas cidades municipal também. Todas elas vinculam a questão de regularização de faturamento. Então, aqueles profissionais, e aí não é só uma questão dos advogados, empresas como um todo, aqueles profissionais que não têm uma regularidade fiscal, não fatura todas as suas notas, não registra todas as informações, infelizmente não vão galgar, não vão ter sucesso a obter essas linhas de crédito, linhas de financiamento, que no momento presente é de extrema importância para aqueles que não tiveram uma gestão financeira anterior. Porque pode ter certeza, quem sempre fez uma gestão financeira do seu escritório de advocacia e sempre teve o cuidado de analisar suas finanças, observar como é que está a lucratividade, quais são os meses de baixa, quais são os meses de alta, fazer um caixa de reserva, pode ter certeza que esses profissionais, eles podem até se socorrer do crédito bancário, dessas linhas de financiamento, mas é muito mais para fazer um investimento a mais do que, vamos dizer assim, para tapar um buraco porque não conseguiu obter uma renda. Então, é aquela coisa, é a oportunidade de um acesso a um crédito com a taxa de juros menor, reduzida. Então, vamos adiantar aquele planejamento que a gente tinha, talvez, de expandir o escritório, de comprar um computador com melhor configuração, talvez de contratar um profissional que a gente já estava precisando na própria administração do escritório, por que não? Justamente regularizando essas finanças. Então, assim, esse momento é um divisor de águas. Quem não fazia gestão financeira antes está passando por dificuldades financeiras, e quem fazia pode ter certeza que, não vou dizer que não sentiu o baque, porque isso aí é inevitável para todos. Estamos aqui online, tá cada um em suas casas, fazendo esse evento, mas pode ter certeza que quem fazia uma gestão financeira anteriormente, hoje está passando por essa crise de uma maneira muito mais calma e tranquila. É verdade. Gente, vocês que chegaram agora, a gente está conversando com o Dr. Gustavo de Frois. Ele é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Seccional Bahia. A gente está falando um pouco sobre esse gerenciamento das finanças, né, dos escritórios de advocacia. E já que ele tocou no assunto, eu vou inverter aqui a ordem das perguntas. Eu ia abordar um pouquinho essa questão do sócio, né? A gente sabe que a sociedade, de forma geral, ela é vista como um problema, mas nos escritórios de advocacia, a presença do sócio é muito constante, né? São muitos grupos de advogados que trabalham juntos, então tenho essa pergunta também sobre o papel do sócio e essa administração, né, dessa sociedade.
Mas já que você tocou nesse assunto, né, das novas modalidades de empréstimo, dessas novas parcerias, né, firmadas, né, da OAB com o Banco do Nordeste, com o Banco do Brasil, queria que você falasse um pouquinho mais, Gustavo, porque aí quem está assistindo agora já pega a informação toda. Então, essa parceria, né, me chamou a atenção porque eu fiquei pensando, gente, e os escritórios novos? Então, não serão contemplados com essa modalidade de empréstimo que tem juros, eu estava verificando, de 2,5%, né, só ao ano. Agora tem que ter uma média de faturamento anual. Então, como é que ficou aí essa questão? É para que tipo de escritórios? Você falou que tem que estar com as finanças organizadas, né? A questão do faturamento do ano fiscal de 2019. Exatamente. Porque o valor do empréstimo está associado a esse ao faturamento. Né? Até porque o banco, como uma instituição financeira, todo mundo sabe, ele precisa ter um mínimo de garantia. Pois é, de que esse empréstimo que está sendo feito, ele vai ter condições de pagar. Então, e se tratando de escritórios de advocacia especificamente, o grande lastro que o banco tem é a questão do faturamento. Porque escritórios de advocacia, em regra, não tem patrimônio, não tem lastro patrimonial. Por quê? É uma prestação de serviço. Não tem estoque, não tem. Geralmente os escritórios são salas alugadas. Então, em regra, os escritórios de advocacia se baseiam ou garantem os seus créditos perante as instituições financeiras através da comprovação do seu faturamento. Olha, eu faturo tanto, eu consigo arcar com essa linha de crédito, com esse valor que você está me emprestando. Com relação à questão dos novos escritórios, que não tem um ano de faturamento, por conta que a maioria, de fato, dessas linhas de créditos que estão sendo disponibilizadas no mercado, elas exigem que elas analisam o faturamento de 2019, ou então dos últimos 12 meses. Mas e o escritório que é novo? Como é que faz isso? Então, com relação aos escritórios novos, de fato, as linhas de créditos, elas vão existir, tá? Mas as linhas de crédito, elas não vão ser tão vantajosas, elas não vão ter tantos benefícios como um escritório que tem um faturamento anterior, enfim, um lastro. Também aqueles garantias, que é normal. Por conta dessas garantias. Assim como o escritório que também não tem um faturamento organizado, que não lançou todas as notas, que não declarou todos os valores recebidos a título de honorários, também vai ter uma certa dificuldade em provar isso perante a instituição financeira que houve esse faturamento em 2019. Porque, ora, se você não registrou para fins bancários, não existiu. E aí as consequências dessa omissão a gente vai ver justamente nesse momento da importância dessa gestão financeira, do cuidado de fazer todos os registros, de lançar todas as notas, não só por uma questão fiscal, porque a maioria das pessoas, quando eu falo assim, não, tem que fazer o lançamento da nota, geralmente as pessoas pensam, nossa, mas eu vou pagar um tributo a mais se eu fazer o lançamento dessa nota. Não, a questão não é só essa. A questão é, como é que você vai fazer para provar isso perante uma instituição financeira que você tem esse lastro de faturamento? Então, assim, os escritórios que têm menos de 12 meses de constituído, eles de fato podem ter uma certa dificuldade para conseguir alcançar essas linhas de crédito, porém conseguem, com as taxas de juros um pouco maior. Apesar de, faço até uma ressalva, foi instituído pela Lei 13.999 de 2020, ainda esse mês, uma linha de crédito chamada Pronamp. É uma linha de crédito não destinada especificamente para escritórios de advocacia, mas sim para toda e qualquer micro e pequena empresa, sabendo que microempresas são aquelas empresas que faturam até 360 mil ao ano e pequena empresa até 4 milhões e 800. E aí muitos escritórios de advocacia conseguem se enquadrar nesse faturamento. E o Pronamp, ela tem uma linha de crédito para as empresas que foram constituídas com menos de 12 meses. E aí a linha de crédito disponibilizada é de até 50% do valor do capital social. E aí, se o capital social jurídica. Da pessoa jurídica. Tanto uma coisa quanto outra pessoa jurídica. Estamos aqui sempre falando de pessoa jurídica. Banco do Brasil, Pronamp, os escritórios têm que estar constituídos como pessoa jurídica. Sim. O tempo todo que a gente vai falar aqui, a gente vai falar como pessoa jurídica por conta que eles vamos dizer assim, é uma segurança maior
para as instituições financeiras. Então, as instituições financeiras, sempre quando forem fazer algum tipo de contratação, elas vão procurar ter uma segurança de que elas vão receber esse valor de volta. Então, quanto maior a garantia que você ofertar ao banco, tendenciosamente, menores são as taxas. Em que pese, tanto no Pronamp, que a gente está falando aqui agora, como a linha de crédito que foi ofertada pela OAB, em parceria da OAB com o Banco do Nordeste, essas linhas de créditos, elas têm umas peculiaridades diferentes, justamente por se tratar de um convênio entre a OAB e o Banco do Nordeste, do Pronamp, um crédito emergencial para as empresas diante da situação do Covid-19. Então, essas linhas de crédito, elas têm umas peculiaridades que não se busca tanto essas garantias como se normalmente se busca. Então, sim, exatamente. Tem alguma diferença, Gustavo, dessas linhas de crédito, por exemplo, do Banco do Brasil para o Banco do Nordeste, ou é similar? Vamos lá. Com relação ao Banco do Brasil, hoje a OAB ela tem 3 parcerias, 3 convênios com as instituições financeiras para fornecimento de crédito mais barato, com custo menor para os advogados. 2 linhas delas são, uma com o Banco do Brasil e a outra com a Sincope Coopere, tá? Que é uma cooperativa de crédito. Nessas 2, Banco Brasil e do Sincope, é necessário que o advogado ele vá até essa instituição e comprove seu faturamento, faça uma análise caso a caso. E as taxas de juros, elas não foram, nesses casos, pré-definidas. Existe somente um pleito, existe um convênio entre essas instituições, entre a OAB e o Sincope e o Banco Brasil, para que seja ofertado uma taxa de juros mais módico com relação às pessoas que estão fora da OAB, né? Os outros profissionais, outras empresas que estão fora do sistema OAB. Com relação ao Banco do Nordeste, especificamente, o convênio que a OAB tratou, formalizou perante o Banco do Nordeste, ele já é pré-definido. E o que é muito interessante. E as taxas de juros, Milena, você deve ter visto, são taxas de juros maravilhosas. Assim, a gente, perante o Banco do Nordeste, a gente está com 2 linhas de crédito na OAB. Uma linha de crédito é para o capital de giro, onde tem uma taxa de juros média de 2,5% ao ano. Então, se você pegar 12 meses e dividir por 2,5 ao ano, vai dar uma taxa de juros mínima. Hoje, a nossa taxa Selic está de 2,25%. Ou seja, o Banco do Nordeste, com essa linha de crédito, ela está dando dinheiro para a pessoa pagar praticamente sem juros nenhum. Porque se a taxa de juros é compatível com a taxa Selic, que é aplicada pelo governo, ou seja... Exato. Então, assim, ela tá com a taxa de juros negativa. Então, o Banco do Nordeste está literalmente dando dinheiro para a pessoa pagar dando gás, parcelado. dando fôlego que a gente está precisando aí, tantas assim, empresas, então que os advogados, né, os escritórios aproveitem, como você falou, esse momento para ver aquele computador que precisa ser substituído, contratação de profissional, né, para que todo esse dano causado pela pandemia, você tenha aí um gás para essa renovação, né, Gustavo? Importantíssimo. Sim, é importante e, como eu sempre digo, não é também porque uma taxa de juros está barata, está muito barata nesse caso do Banco do Nordeste. Com relação a, até que você falou aí, compra de material, computador, de investimentos, a linha do Banco do Nordeste tem até uma outra linha que é de 4,3% ao ano, mas também com pagamento de até 10 anos, Milena. Então, assim, pense que você tem uma taxa de juros de 4,3% para pagar em 10 anos o computador que você compra hoje, suponhamos. Então, assim, são linhas de crédito extremamente atrativas, mas sempre digo aos meus clientes empresários, aos meus colegas advogados, não é porque você também tem uma linha de crédito extremamente barata que você deve se descuidar ou não deve fazer um planejamento desse dinheiro. Porque o que acontece? A gente ouve e vê muitas histórias de pessoas que conseguiram empréstimos razoavelmente bons no mercado. Esse, particularmente, do Banco do Nordeste, eu nunca tinha visto uma linha de crédito tão boa como essa. Mas, fato é, a gente vê alguns empresários, alguns colegas pegando dinheiro no mercado para fazer investimentos, não faz uma boa gestão desse dinheiro, acha aquela coisa, o dinheiro vem fácil e gasta fácil, não faz uma administração. E depois, lá no futuro,
se vê apertado com os valores das mensalidades e não consegue arcar com os valores dessas mensalidades, o que é um problema, porque às vezes o nome vai negativado, você precisa entrar com ação judicial contra o banco para fazer uma ação revisional. Nesse caso específico, eu acho muito difícil uma ação revisional obter sucesso, justamente das taxas vantajosas que está tendo nessas linhas de crédito. Então, assim, mesmo o profissional, precisando ou não, querendo fazer um investimento mais agressivo nesse período, sempre se recomenda. Se você fazia uma gestão financeira antes, aprimore ainda mais. Aproveite essa linha de crédito para aprimorar ainda mais a sua gestão financeira. Se você não fazia, passe a fazer, porque é importante saber aonde você está alocando os seus recursos. Não adianta, Milena, eu fazer um grande investimento, comprar... Vamos colocar hoje que a grande discussão entre os advogados é ter ou não ter uma sala grande, um escritório grande, por conta do regime forçado de home office. Muita gente hoje tem preferido trabalhar em home office. Então, não há mais, ou se percebe que não há a real necessidade de ter esses escritórios grandes. Então, assim, vou fazer um investimento desse, faço um empréstimo, gasto com decoração, aluguel, PTU, condomínio, e depois, quando vier as parcelas para pagar, por mais que seja com juros módicos, eu não tenho fluxo de caixa para fazer essa dívida. Então, assim, gestão financeira é importante tanto para obter o crédito, como após a obtenção do crédito, justamente para não botar a mão pelas pernas e acabar se criando dívidas sem necessidade. Então, a gestão financeira é de extrema importância. Gente, a gente está conversando sobre essa questão financeira, né, sobre gerenciamento do escritório. Estou conversando aqui com o presidente da Comissão, né, de Direito Empresarial da OAB Seccional Bahia, doutor Gustavo de Frois. Doutor Gustavo, quero deixar claro para as pessoas que estão acompanhando a gente que todo esse material, todas essas informações que a gente falou a respeito da linha de crédito do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, estão disponibilizados lá no site da OAB Bahia, de forma, né, bem transparente, para que você conheça, saiba como é que você pode pedir esse empréstimo, quais são as condições de pagamento, tem várias informações, então clica lá depois no site da OAB e adquira de forma completa essas informações do que a gente falou aqui. Né? E como você bem disse, o gerenciamento, o planejamento financeiro são importantíssimos nesse momento, mas a gente sabe que tem muitos erros comuns, né? Eu estava pesquisando assim, sobre erros, né, dos advogados de forma geral, dos escritórios, né, de advocacia, e aí tem, por exemplo, ignorar despesa, desconsiderar o prolabore, não cuidar do fluxo de caixa, assumir finanças sem ter experiência e outra coisa gravíssima, ainda mais hoje em dia, não digitalizar os processos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você deve ter uma pesquisa, algum dado que traga qual é esse erro mais comum que é que os advogados e escritórios precisam cuidar nessa questão de gestão. Milena, acho que um dos principais, acredite, se você... tudo é importante, mas assim, o que é um dos mais comuns, eu não vou ter um dado específico próprio para lhe dizer, mas empiricamente, pelo que eu vejo dos meus colegas, pode ter certeza que os dois erros primordiais são justamente a não separação das despesas pessoais com a do escritório, principalmente quando se trata de sociedade unipessoal, onde o advogado não tem outro sócio, é só ele e às vezes um estagiário, um outro advogado contratado, um colega parceiro, mas não sócio, principalmente nessa situação. E, com certeza, o não corte de despesas supérfluas. Então, assim, são dois erros primordiais que, para qualquer boa gestão, tem que ter. Então, primeiro, faça essa divisão. Segundo, registre todas as despesas. Digitalize todos os documentos. Não há razão, hoje em dia, da gente guardar arquivos de maneira física. Obviamente que alguns documentos aí a gente ainda orienta que sejam guardados, mas não precisam ser todos, só os mais importantes, talvez o contrato físico que foi assinado pelo cliente, esse ainda guardo no meu escritório, mas os processos judiciais em si estão todos sendo digitalizados, então não há necessidade dos escritórios terem aquela sala de arquivo cheia de processo empoeirado, que a pessoa entra e já sai com a rinite. Não quer nem entrar. Não quer entrar. E por que isso?
Porque se você parar para pensar, Milena, qual é o IPTU que eu estou pagando por aquele metro quadrado que ninguém quer entrar naquela sala, que é desconfortável, que é escura, que está cheia de mofo? Qual é o IPTU? Qual é o aluguel? Qual é o que eu estou pagando mês a mês? Quanto é que eu estou economizando nisso por ano? Então, assim, se eu fizer uma... Eu sempre gosto de fazer as contas por ano, porque o valor cresce e o olho chama atenção. Pois é, aí se você economizar, vamos fazer uma conta por cima, de padeiro. Fosse 5 mil que seja por ano, uma economia só por aquele espaço, proporcional. Vamos contratar uma pessoa para fazer a digitalização desses processos e aí vagar esse espaço e quem sabe eu colocar uma mesa de atendimento para um cliente. Mais um advogado ali para atender, mais um advogado, né? Vai trazer dinheiro ao invés de tirar. Pois é, ou até perceber, Milena, diante do cenário que a gente está vendo hoje, que o escritório é grande demais, não há necessidade de ter um espaço físico desse tamanho para a quantidade da minha equipe, para as minhas pretensões. E aí, eu falando até de pretensão, puxando até o gancho, é interessante que você fazer sua gestão financeira, anotar, planilhar do que está entrando, qual é a sua expectativa de ganho nos processos, nas suas consultorias e auditorias que você tem realizado. Por quê? Só assim eu vou saber qual é a lucratividade do meu escritório. Eu sabendo a lucratividade do meu escritório, aí entra uma outra questão que vem sempre associada à questão financeira, que é a questão de planejamento, fixação de metas, objetivos, que se o advogado não souber traçar seus objetivos, suas metas, ou não souber fazer uma gestão financeira, um depende do outro, ele vai estar trabalhando sem saber onde ele quer chegar. É aquela coisa, tô trabalhando hoje para pagar o almoço, tô trabalhando hoje para pagar o jantar. Sem expectativa, né? Então, assim, não tem planejamento, não tem estímulo, e aí fica complicado. E não adianta você ter uma gestão financeira bem organizada sem ter um planejamento estratégico. Do mesmo modo que, se você tiver um planejamento estratégico todo desenhado, como é que você vai saber se você atingiu as suas metas, suas pretensões? É um trabalho junto, né? Um trabalho coligado aí, tanto estratégico que precisa, e assim, se o advogado, e a gente sempre brinca que o advogado, a desculpa clássica que todo mundo dá, Milena, é que fala assim, eu não tenho tempo, ou eu advogo, tomo conta dos meus clientes, dos meus processos, ou eu tomo conta da gestão financeira. Por quê? Porque a gestão financeira, de fato, demanda um certo tempo, é maciça, é chata, é aqueles numerozinhos, de fato. Mas se você não tem tempo para fazer isso, contrate uma pessoa. E se você não quiser pegar uma pessoa de maneira full time, que é as 8 horas diárias, pagar um salário integral para aquela pessoa, não há necessidade. Eu trabalho na área trabalhista, então para mim isso é tranquilo de se falar. Existe a possibilidade de você contratar uma pessoa para trabalhar por horas, o que é o trabalho do horista, né? Que a gente chama. Então, você contrata uma pessoa para ir lá por semana, um dia, e tem a consultoria financeira e tem tudo mais, né? E assim, o importante é fazer essa gestão. Com certeza. Deixa eu te atrapalhar um pouquinho e até pedir o pessoal da produção aí. Eu ainda tenho algumas perguntinhas, então vamos chegar até umas 9h40. Se não tiver problema, o pessoal da produção sinaliza a gente aqui através de perguntas. Mas você falou um pouco no início da resposta dessa pergunta que eu te fiz, com relação a ver o que é supérfluo, a cortar gastos supérfluos. E aí eu sou da área de comunicação, a gente está nesse momento, né? Nesse momento complicado e que a comunicação é muito importante. Eu lhe pergunto como é que fica, por exemplo, os investimentos em publicidade. Neste momento, o escritório pode fazer, não pode, deve? É um momento de repensar? Qual a sua opinião a respeito e como é que fica a publicidade? É um tema bastante espinhoso esse, viu, Milena? Você quer... uma saia justa, né? Apertando você um pouquinho. Bom, eu tenho um pensamento que esse período de pandemia, o advogado em si, ele não pode fazer propaganda, certo? Não pode fazer efetivamente uma publicidade. Então, mas nada impede que o advogado faça um vídeo explicativo, informativo no seu Instagram, faça um texto, né, que a gente fala que é um artigo, que não precisa necessariamente ser um artigo científico, por conta que o objetivo desse artigo que eu estou falando aqui para você não é o artigo acadêmico, e sim o artigo que você vai encaminhar para um cliente, vai publicar no LinkedIn, vai publicar até mesmo no Instagram. Mas o que eu gosto de pensar é que esse período de pandemia
essa questão da publicidade dentro do conceito ético do nosso estatuto não alterou. Continuou, para mim, continuou a mesma coisa, mas tão somente aflorou uma coisa que já vinha acontecendo com o tempo. Inclusive, a própria OAB nacional tem realizado eventos em todas as seccionais, trazendo, inclusive, se eu não me engano, Dr. Ari Rigaldi, acho que é Rigaldi, que ele tem vindo nas seccionais justamente para colher as opiniões dos advogados, para saber até onde é possível se fazer uma publicidade, o que é considerado publicidade, o que é considerado uma propaganda dos advogados. Está tendo uma preocupação, inclusive, em relação a isso. A OAB Jovem tem participado efetivamente dessas discussões. Então, assim, por isso estou falando para você me botou uma saia justa aí, porque o tema não é simples. Então, mas eu acredito... Não precisa cortar a publicidade, tem que ver as estratégias para isso e seguir, né, as regras normais. Eu acho que o período de pandemia ela só realçou uma discussão que já estava aflorada, mas cada vez mais. E assim, quem não se preocupava com isso antes, passou a se preocupar. Então, e outra coisa que eu vejo com relação à publicidade, que eu acho importantíssimo em qualquer área, na advocacia, em qualquer área, até no jornalismo mesmo, a gente pode falar dessas estratégias da comunicação, a gente começou a comunicar com mais propósito, né? E é aí que é o bacana, porque você começa a falar o que de fato é importante, né? A trazer não é falar só para falar, né? Não é só comunicar, não ser visto, é ser lembrado, né? Que a verdadeira eficiência da publicidade, o resultado da publicidade está aí quando você não é apenas visto, mas é lembrado. Quando a empresa tem uma comunicação eficiente, o escritório de advocacia está comunicando ali, né, trazendo para os seus clientes informações que eles precisam neste momento, principalmente de isolamento social. Então é o propósito que o marketing jurídico aí fala que é entregar valor. Ou seja, você tem que entregar algo ao seu cliente. A pessoa que vê um vídeo, lê seu artigo, ele tem que entender que aquilo fez uma certa diferença, ainda que mínima, mas fez uma diferença no seu dia a dia, uma percepção de visão diferente sobre um aspecto que antes ele olhava e passava despercebido, e depois de ler um artigo seu ou ouvir a sua voz, tem uma sensação diferente. Então, assim, as lives antes já existiam, é o que eu falo, os artigos já existiam, os vídeos informativos já existiam, as lives já existiam. O que a pandemia trouxe, a situação do Covid, foi que antes quem não fazia se despertou para isso. A TV Alba, o programa sempre existiu, a OAB na TV. Sempre existiu não, mas já havia antes da pandemia. Então, assim, é nesse sentido que eu quero te dizer. O programa já existia porque já havia uma preocupação dessa da OAB. Mas outros canais de comunicação, outros advogados, outros escritórios, outras instituições, talvez não tivessem despertado para essa necessidade de fazer se comunicar com o outro que está do outro lado, que pode ser um cliente ou não, mas tem que ser, até por conta do caráter informativo, né? Tem que ser uma coisa um tanto quanto despretensiosa. Então, eu acho que a questão da pandemia apenas despertou, e a questão da publicidade e propaganda na advocacia, se antes da pandemia já estava um tanto quanto aflorada essa discussão, eu tenho certeza que após a pandemia, quando a situação se normalizar, a gente vai ter sim que rever talvez alguns temas, alguns tópicos, esclarecer melhor essa questão, por conta que ainda deixa muita gente em dúvida, e quem respeita o código de ética se sente às vezes, vamos dizer assim, desprestigiado pelo outro que não cumpre e vice-versa. Então a gente precisa organizar isso para não ter problemas até relacionais entre os colegas advogados, porque é uma situação bem complicada. É regra para todos, né? Pois é. Agora, Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa com relação a, já que a gente está falando, né, da pandemia, tal, do que fica, do que muda, do que se mantém, o nichamento de mercado, né, que a gente vê que é algo que os advogados gostam muito de fazer. Você acha que isso deve permanecer aí na pandemia, pós-pandemia? Sim, eu tenho certeza disso. E isso entra até com a questão do planejamento estratégico que eu havia falado anteriormente. E eu sempre, quando me perguntam isso, e já me perguntaram algumas vezes, eu sempre falo, o pato anda,
o pato nada e o pato avoa. Ele não voa, ele avoa. Então, assim, o que é o pato? O pato é o quem tentou fazer tudo, mas não faz nada. Porque o pato não nada fundo, ele não voa alto, ele não corre rápido. Ele não anda rápido. É meieiro em tudo, meieiro né? em tudo. Então, assim, eu acho que o nichamento de mercado, ele é de suma importância para qualquer profissional, não só do direito, mas principalmente do direito. Você, quando vai ao médico, você não vai no médico generalista, né? Você vai no médico especializado, um cardiologista, um dermatologista, ginecologista, obstetra, qualquer coisa desse sentido, mas sempre um médico especializado em alguma área. Porque com a advocacia tem que ser diferente. E tem que ser feito assim. Até porque você vai ter um maior conhecimento numa área. E eu gosto até de chamar a atenção, linkando com a questão da publicidade. Não é, Milena, é importante se dizer isso, não é porque Milena tem no Instagram mais seguidores, tem uma maior rede de network, que Milena faz mais contratos ou tem um maior faturamento do que eu. Por quê? Porque pode ser que seus contatos, Milena, não sejam bons. Pode ser que você... nem reais. Às vezes nem reais. Pois é, então assim, eu prefiro ter menos pessoas lendo meus artigos, vendo os meus vídeos na internet, vendo minhas lives e tudo mais, mas o meu público ser certeiro. Então, assim, se eu atingir 1000 pessoas e só contratar com uma, qual é o percentual era melhor disso? Que 10, né? Que 10 tivesse assistindo então, assim, e 10 fossem. E 10 eu acho isso é uma questão muito importante, porque, às vezes, no mundo digital que a gente está vivendo isso, hoje, as pessoas se preocupam às vezes, mas fulaninho tem 1000 seguidores, tem não sei quantos 1000 seguidores, a live bombou com não sei quantas 1000 pessoas assistindo de tempo simultâneo. Calma, vamos por partes. Qual o retorno disso? Quantas pessoas realmente se interessaram por aquele assunto? Quantas pessoas realmente se identificaram com aquilo que estava sendo dito e, como você falou, marcou a sua presença, foi lembrado posteriormente da sua fala? Ou foi só uma live com muitas pessoas assistindo, né? Por conta que você é mais famoso ou menos famoso? Então, assim, então a gente tem que ter uma certa preocupação nisso e parar de tentar fazer comparações, por conta que nichar sim é importante, porque você vai se fazer perceber perante o seu cliente como especialista em determinada área e não como um advogado geral. Não obstante, o advogado também tem que ter um pouco de conhecimento nas outras áreas para saber até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir e evitar prejudicar o seu cliente. Não adianta eu querer fazer um contrato com um cliente que isso vai culminar num reconhecimento de vínculo empregatício. Eu quero fazer um contrato de prestação de serviço, mas que no fundo eu não tomo as cautelas necessárias e isso deságua depois no reconhecimento de vínculo empregatício na Justiça do Trabalho, por exemplo. Então, assim, eu tenho que ter conhecimento de contrato, também de como colocar essas cláusulas no contrato, mas eu também tenho que ter conhecimento na área trabalhista para chegar para o meu cliente. Olha, da maneira que você quer contratar, não pode por isso, por aquilo outro. Eu estava fazendo até um contrato até ontem, coincidentemente disso, porque a parte contrária me propôs um contrato, chegou para mim e falou, olha, você me deu um contrato, mas não bate com o que você quer, porque você está querendo fazer uma outra operação financeira e você me deu um contrato que não casa. E aí eu fui argumentar com ele porque não casava, trazer os argumentos de ordem tributária, que não é uma área minha, mas eu tenho que ter conhecimento ainda que mínimo do que é. Mas sim é importante fazer esse ninchamento para você se perceber perante um advogado de uma determinada área, perante o seu cliente. E o fato de você ter várias pessoas, a audiência ser grande perante uma palestra, uma live, não significa necessariamente de que você vai obter algum tipo de retorno daquela audiência, porque talvez aquela audiência não seja uma audiência qualificada para o seu trabalho. Pois é, então assim, eu gosto sempre de ressaltar isso porque no momento atual a gente está tendo uma certa confusão nesses conceitos perante algumas pessoas que não se perceberam para essa situação. Verdade. Doutor Gustavo de Frois, falando aqui com a gente. É Gustavo Góes, Milena. Tá você falou aí? Frois, eu acho que foi dar um mic, deve ter colocado um F. Não, deixa eu ver aqui, porque eu pensei primeiro que era um nome
É igual isso. Aí eu liguei para ele e perguntei, eu já falei 2 vezes, Trois ou a primeira vez? Já. Várias Mas vezes. fique tranquila. Que foi, gente. Tá Agora foi loucura minha, não foi de Dalmi não, viu? Dalmi botou eficiente aqui, eu que tô mudando o seu tranquila. nome, como é que pode uma coisa dessa? Fique Gustavo tranquila. de Góes, presidente Isso. da Comissão de Direito Empresarial, tem que pescar aqui direitinho para amanhã. Eu sou péssima com nomes, viu? Não, eu também sou, o seu nome está anotado aqui do meu lado. Sua fisionomia ficará comigo guardada sempre. Agora, seu nome, eu vou ficar com dificuldade. Mas agora que marcou, Gustavo de Góes vai ficar... Ó, consegui meu... Que bom. Deixa eu te contar. A gente já está no final, aí passamos, inclusive, muito nosso tempo, mas para finalizar, né, queria só a gente arrematou, né, ali no meio, um pouquinho sobre essas linhas de financiamento, linhas de crédito, e aí queria só que você finalizasse lembrando a essas pessoas, a esses escritores que estão acompanhando a gente, sobre a real preocupação do planejamento, né, os cuidados, né, com a gestão. A gente falou também, gente, sobre os erros comuns, né, nos escritórios de advocacia. Então, para fechar, dar essa mensagem final, alertando as pessoas, os escritórios, sobre condutas e também dessa oportunidade, né, que a OAB divulgou lá no site, que está disponível, sobre a parceria não só com o Banco do Nordeste, como também com o Banco do Brasil, com linhas de crédito diferenciadas, com juros menores, facilidade de pagamento. Fala um pouquinho aí para a gente finalizar, doutor Gustavo. Primeiro, começar parabenizando a OAB por essa iniciativa de buscar essa linha de crédito perante o Banco do Nordeste, especificamente para advogados, porque é de suma importância. Isso mostra o quão bom é o trabalho realizado pela OAB Bahia, que não se preocupa tão somente na questão dos advogados em si, na questão de prerrogativas dos advogados em si, da defesa da sociedade emitindo nota de repúdio, em defesa da democracia, mas também na questão financeira dos advogados e em prestar um maior esclarecimento e profissionalizar a advocacia baiana. Então, parabéns à OAB, parabéns Fabrício e a toda a gestão da OAB por esse trabalho que está desempenhando. Com relação à questão da gestão financeira do escritório e para os advogados, ressalto, esse momento é um momento divisor de águas. Quem não fazia uma gestão financeira anteriormente está sentindo agora na pele as dificuldades, seja por uma ausência de capital de giro, ausência de fluxo de caixa, uma dificuldade de se antever em relação aos seus pagamentos e, principalmente, vai ter uma certa dificuldade de se obter essas linhas de crédito que a OAB conseguiu perante o Banco do Nordeste. Por quê? Porque não vai ter condições de apresentar toda a documentação que o banco, obviamente, vai exigir para se garantir, né, o retorno, a garantia que o empréstimo que está sendo feito, a linha de crédito que está sendo concedida, vai ser retornada para o banco. Então, assim, hoje, o escritório de advocacia que não faz uma boa gestão financeira, eu sou até pessimista. Eu falo, está fadado a fechar, está fadado a um insucesso por conta justamente dessa... Se não tem uma organização financeira, não se sabe quanto é que ganha, quanto é que se gasta, quais são as despesas supérfluas. Então, é de suma importância. Então, faço aqui, e me disponibilizo para aqueles advogados, sempre faço isso, que tem alguma dúvida da gestão financeira, de como fazer, de qual a melhor maneira. Se tiver alguma dúvida sobre a questão, inclusive, se é um momento propício ou não, eu me coloco à disposição de todos para que precisarem tirar qualquer dúvida. Não sou especialista na questão de crédito, mas eu sempre gosto de ajudar os colegas, porque eu acho que se estamos unidos, temos uma advocacia mais forte, mais justa, e a gente consegue fazer uma representatividade melhor perante a sociedade. Então, me coloco aqui à disposição de todos, ao tempo em que parabenizo a gestão da OAB por essa linha de crédito, que está excelente, com taxa de juros, como a gente falou aqui, Milena, 2,5% ao ano, com pagamento. Eu vou dar até uma pescada aqui só para a gente rememorar as taxas de juros. Linha de crédito com 2,5% ao ano, com pagamento de até 24 meses e carência das prestações até dezembro desse ano. O que significa isso? Se você fizer a contratação perante o Banco do Nordeste hoje, você só vai pagar a primeira parcela a partir de janeiro de 2021. Olha que maravilha. Então, você vai ter mais do que tempo suficiente para se organizar,
ver aonde vai ser feita a alocação desses recursos, se a alocação foi feita de maneira devida, qual é o retorno que está tendo disso. O Banco Nordeste ainda está ofertando uma linha de crédito para investimentos, que é justamente para a compra de maquinários, de softwares, de investimentos de uma maneira geral. Que tem uma linha de crédito que é de 4,3% ao ano, com um pagamento em até 10 anos e uma taxa de carência de 24 meses. Então, imagine eu fazer um empréstimo hoje, só começa a pagar daqui a 2 anos e mais. Eu levo mais 10 anos, mais 8 anos para fazer a quitação desse empréstimo com a taxa de juros, Milena, de 4,3% ao ano. É uma taxa de juros muito baixo, excepcional. Então, eu acho que sim, vale a pena um advogado que tem escritório, autônomo de qualquer forma, pesquisar para saber se adequa às exigências que o banco faz e verificar se vale a pena fazer um empréstimo, se não vale, se for fazer, aonde investir, para não chegar na frente, daqui a 8, 10 anos que seja, ter dificuldade de arcar com o valor dessa mensalidade. Porque a gente tem que pensar, não é só entrar o dinheiro, depois eu fazer o pagamento, por mais que seja uma taxa de juros pequena, pode fazer uma diferença. Pois é. Doutor Gustavo, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade de estar conversando com a gente em pleno feriado de São João, porque hoje é São João de novo. Mas não é feriado. Não é? São Roubaram o nosso feriado, né? E é uma pena, porque eu adoro um forrozinho, tô aqui em casa, coração pequeno. Mas ano que vem a gente vai caprichar e vai... Do jeito que a gente gosta, né? Ontem foi no improviso, hoje será no improviso para muitas pessoas em casa, com um sonzinho. Mas ano que vem a gente estará firme, forte e saudável, vivendo São João nordestino do jeito que a gente gosta. Bom, muito obrigada, né? Em nome da TV Alba, da UAB Bahia, também agradeço aqui a sua participação. Para os seguidores que estão aqui acompanhando a gente, essa live vai ficar disponível aqui no IGTV, né, da TV Alba. Então, se você quiser encaminhar para algum colega, para algum escritório de advocacia, também tomar conhecimento de tudo que foi dito aqui sobre planejamento, gestão financeira, erros comuns, dicas aqui que o doutor Gustavo de Góes disse pra gente. Fiquem aí disponíveis em compartilhar, tá? A vocês, um bom dia. Doutor Gustavo, também bom dia. Obrigada pela participação e até a próxima. Outras entrevistas virão, com certeza. Tá? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.